Sabe quando você tá fazendo de tudo para tentar encaixar uma coisa na tua vida, o negócio não vai mais nem por decreto? Pois bem, o que que isso significa? Para que que isso te serve? Vamos olhar para isso de uma maneira não romantizada? Então, bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou o Rodrigo César e você está no meu canal. Para quem está chegando agora, boas-vindas. Para quem está retornando, boas-vindas novamente. Eu sou psicólogo da abordagem da psicologia analítica, que também é conhecida como psicologia junguiana, porque foi fundada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Ou você que é freguês há mais tempo aqui do canal sabe que a gente chama ele de Carlos Gustavo, porque eu acho particularmente um pouco difícil falar Carl Gustav. Mas eu gosto também de chamar o moço pelo nome composto dele de Carlos Gustavo. Então, para você que está chegando agora, já se inscreve, já deixa o seu like da confiança. E para todo mundo que está aqui assistindo esse vídeo, saiba que eu tenho um outro canal sobre finanças comportamentais, ou seja, a nossa relação com o dinheiro. Esse canal, o link está aqui na descrição, chama Rodrigo César Investe. Lá naquele canal a gente vai falar sobre todas as partes comportamentais, sobre finanças, algumas questões financeiras também, de educação financeira, sobre produtos financeiros, né? Não sobre venda, porque lá a gente não faz recomendação, né, de produtos e serviços, mas a gente vai falar sobre possibilidades e aí sim a nossa parte que interessa mais, que é como a gente toma a decisão para comprar esse ou utilizar esse ou aquele serviço ou produto financeiro. Então é isso, já me segue lá também. E o que é esse tentar encaixar? Pois bem, quantas vezes na vida a gente não se depara com uma situação ou com algo que a gente quer fazer acontecer e a gente não está atento ao que aquilo quer dizer para o nosso próprio processo? Exatamente, né? Então, de uma maneira não romantizada, não meritocrática, porque meritocracia é aquilo, né? Basta se esforçar para conseguir. E também de uma maneira romantizada olha, que desgraça que aconteceu, que lindo. Tem um canal aí de uma pessoa que é muito famosa, não é psicólogo, não é psicóloga, na verdade, a pessoa. Mas às vezes acontece uma desgraceira, né? E a pessoa, que bonito. Bonito no sentido amplo, né, da palavra, olha a beleza da vida, como a vida é, né, mas quando acontece na nossa vida, isso é uma lástima, né, então não adianta a gente tentar também romantizar as más experiências, as experiências muito dolorosas, mas sim, elas acontecem e estão aí, por quê, pra quê, sei lá, não sou eu que determino isso, né, se fosse, de repente, eu juro pra vocês, eu ia procurar fazer algo muito mais legal, mas acontece dessa forma, então quantas intempéries não acontecem na nossa própria vida, na vida dos nossos próximos ou de pessoas que a gente conhece ou que a gente ouviu falar ou que viu na notícia. E o que isso quer dizer? A gente não pode usar isso de uma maneira sem amor, né? A crueldade, já diz o Bion, né? A verdade sem amor, ela é crueldade. Então, tudo que eu estou falando aqui hoje, gente, não levem para o sentido psicológico estrito, onde é regra, onde a gente precisa sim entender isso de uma maneira subjetiva, onde tem um porquê e um para quê necessariamente, mas vamos pensar assim, às vezes a gente tem que, antes da gente pensar no porquê e para que aquilo aconteceu, em como que a gente está lidando, como aquilo nos afeta, né? Qual é a dor que está emergindo dali e como que a gente vai aprender a lidar com essa dor também, para a gente buscar transformar aquilo. A gente vai conseguir? Nem sempre, né? Então aquelas receitas prontas, faça isso, faça aquilo, será que vai dar certo? Né? Ou então esse romantizado, assim, ai que bonito, né? Tanto é que ela virou meme, né? As pessoas até talvez sabem do que eu tô falando. Vira meme, né? Bota lá a capa de um vídeo super trágico, título super trágico, sorrisão assim do lado. Vira meme por quê? Na verdade, né, apesar da vida ter esta beleza, né, esse equilíbrio e tal, que é uma beleza meio esquisita, né? Quando tem muito sofrimento. Mas ainda assim, a gente pode pensar assim, como que a gente lida com tudo isso? Né? O que a vida tá colocando pra gente? Às vezes não é o nosso self, de repente é o nosso self, mas de repente a gente é cooptado por aquilo, e por que que a gente tá ali, pra que a gente tá ali? Né? Para que a gente se envolveu naquilo? Então, se a gente parar para pensar que de repente tudo isso pode vir a ser uma experiência, né? A coisa pode ganhar outra dimensão. Entretanto, isso também pode parecer um pouco romantizado e talvez seja, né? Lidemos com isso. Mas se a gente pensar na vida como uma espiral evolutiva, né? A gente tem hora que tá num lado, tá no outro, tá no outro, de repente essa espiral pode ser meio curva, a gente vai para cima, vai para baixo um pouco, mas tá sempre subindo, né? Então vamos pensar de forma metafórica sobre isso, porque cada um vai viver uma história, né? Umas pessoas com uma história mais triste, outras mais alegre.
Não sei por que coube, para que coube a essas pessoas viverem dessa forma. E não é esse o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é a gente buscar, tentar encontrar, né, recursos internos. Quem está aqui há mais tempo sabe que eu também sou dramaturgo, né? Ator e dramaturgo, né? Por isso que aqui no canal a gente fala sobre arte, cultura e comportamento. Eu tenho uma dramaturgia onde eu coloco, né, um texto assim que às vezes a gente se depara com vítimas de guerra, que algumas dessas vítimas, né, que foram afetadas, não vítimas fatais, mas foram afetadas pela guerra, conseguiram ter um recurso interno para superar isso e fazer uma transformação. E que às vezes a gente aqui no nosso pedaço, onde a gente está ali cheio de privilégios, não está conseguindo encontrar isso, né? Saber disso também não resolve, né? Mas talvez resolva, né? Porque também a gente às vezes entra numa de que tem que resolver, né? Mas vamos pensar nisso como uma experiência. O que a gente pode desenvolver da nossa personalidade em termos de característica, em termos de traço, em termos de arquétipo, né? Em força arquetípica para a gente encontrando soluções, fazendo transformações, né? Tendo a tal da transcendência, a tal da individuação, a gente buscar se tornar indivíduo, né? E aí, nesse caminho todo, a gente às vezes não está atento a algumas questões, porque a gente tem a vontade do ego, né? Aquilo que muitas vezes é a nossa vaidade, ou nosso desejo apenas, né? E a gente não está atento às necessidades do self, né? Então, vou dar um exemplo para psicólogos, por exemplo, já que eu sempre falo muito aqui para os colegas de profissão, para as colegas de profissão. Eu quero atender clínica, mas se eu não tiver o meu próprio consultório, porque eu não gosto de dividir sala, eu não atendo. E às vezes eu preciso dividir sala porque financeiramente, inclusive, é mais vantajoso. E aí, essa escolha, de repente, pode impactar onde eu vou chegar lá na frente. Se eu sou ciumento com as minhas coisas, ok, posso ser super ciumento com as minhas coisas. Será que eu preciso ser? Eu sei que eu sou ciumento, mas será que eu preciso ser? Será que eu posso me dar ao luxo de ser ciumento com as minhas coisas e precisar ter a minha sala exclusiva, onde só eu entro no meu reinado? Estou sendo um pouco debochado aqui, mas de repente a gente não precisa lidar dessa forma. A gente pode sim ter sala compartilhada de coworking e tudo mais, tal. Por quê? Financeiramente, às vezes compensa para quem está no início. Para quem compensa? Eu creio que para a maioria das pessoas. Por exemplo, né, essa seria uma vontade do ego. Só vou se for de tal forma. O self não. O self ele busca a vontade do self ela busca meios de realizar. Né? Então, nossa, de repente eu entendi que eu posso sublocar a sala por horário. Seria mais compensador, porque aí se eu tenho paciente eu pago, se eu não tenho eu não pago. E aí eu não me quebro financeiramente. Né? Então, é disso que nós estamos falando. O self, ele tem um propósito. Né? E o propósito é hoje e a longo prazo. É os dois, é uma coisa e outra. Eu preciso realizar algo hoje, hoje é dia 10 de março, né? Mas também no hoje, contemporaneidade, mas também pensando no futuro, né? Num projeto de uma vida toda, que é o nosso chamado, a nossa vocação, o nosso daimon, que é essa palavra grega que significa voz interior, essa voz que nos leva a realizar algo, essa autorrealização. E como que a gente pode estar atento que quando a gente está tentando encaixar e não funciona, que talvez sim seja uma vontade do ego e não do self? Porque o self, ele, como diz a tatuagem da minha amiga Maria Lúcia, que ela tem uma tatuagem escrita na perna assim, a vida é uma safada, eu falei que vou tatuar na minha, o self é um safado. Porque o self, quando ele quer algo, ele vai buscar alcançar aquilo. Né? Então, muitas vezes, ele nos manda sonhos. Né? E às vezes a gente tende a interpretar sonho ou a entender sonho de uma maneira muito literal. Né? Na psicologia analítica, a gente não faz a interpretação, a gente faz uma ampliação, uma amplificação. Mais do porquê eu sonhei isso, muito menos do porquê eu sonhei isso e mais do para que eu sonhei isso. Tá? Reformulando aqui. Sim, Jung não tira, não desconsidera o porquê daquele sonho, mas ele busca o para que aquele sonho. O que esse inconsciente produziu enquanto imagem para me alertar, ou para me nutrir, ou para me sinalizar algo para o meu autoconhecimento. Né? Então, o sonho, sim. Ah, Rodrigo, sonhei que eu estava mudando para Guatemala. Preciso mudar para Guatemala? Não sei. De repente, não é tão literal assim. O que seria essa Guatemala? Para cada um, o sonho vai ter um significado, um sentido, uma amplificação de uma maneira única.
porque é personalizado. A gente não tem mais cheque hoje em dia, mas se tivesse cheque hoje em dia seria nominal e intransferível, entendeu? Seria dessa forma. Mas os sonhos, eles podem sim trazer recados pra gente de como a gente está tentando encaixar um negócio, que de repente o negócio não vai ser daquele jeito, a gente precisa repensar, né? Ressignificar, muitas vezes abdicar, né? Muitas vezes reconciliar, né? Outra forma, muitas vezes, são sintomas, né? Vamos pegar uma gripe mais simples, né? Não estou falando da gripezinha, pelo amor de Deus, eu não coaduno com aquilo, não. De repente, assim, a gente tá num ritmo muito atribulado e tal, e de repente eu precisei ficar de cama porque uma gripe me colocou de cama. Ok, a hora que eu começar a dar uma melhoradinha nisso, o que eu posso pensar sobre nessa pausa forçada? Né? De repente eu posso usar isso para um autoconhecimento, colocar atenção em algo que eu não estava prestando atenção. Nossa, Rodrigo, mas será que fazer isso dessa forma, quando eu preciso descansar, será que isso não é um pouco da sociedade do cansaço, onde eu preciso estar sempre produzindo e produzindo bem? Talvez. Mas nossa cabeça não vai parar de pensar. Então, assim, a gente pode buscar uma forma mais branda, mais suave, né? Mais alegre, inclusive, mais vislumbrando horizontes para repensar sobre questões da nossa vida. Né? Utilizar o tempo. Ou não, de repente a gente precisa, assim, daquele ócio, daquele momento, tô lá meio zoado, preciso ficar parado, ligo a televisão para assistir alguma coisa, vou ler um livro, vou jogar a conversa fora, porque a gente precisa o quê? Desopilar. A gente precisa daquele momento de diversão. Tem essa possibilidade também, né? Mas quais são outras formas do recado do self? Né? O self, si mesmo, essa parte aqui que é um núcleo, né, e a totalidade, é o maestro regente da nossa psique, né? O self, muitas vezes ele manda pra gente o que muitas pessoas chamam de acaso, né? Mas que na verdade são sincronicidades. As sincronicidades, né, elas são justamente o quê? Dois eventos que acontecem simultaneamente ou quase simultaneamente no tempo e espaço, né? Ou nem sempre no mesmo espaço ou próximo, onde acontecem, ainda mais hoje que a gente tem questões virtuais, né? Porque o inconsciente ele é atemporal e espacial, né? Então ele transcende tempo e espaço, né? Então as coisas acontecem, dois eventos acontecem que nos mostram algo que tem aquele estalo, tem aquela sacada, tem aquele cair de ficha. Os mais jovens não sabem o que significa a expressão cair a ficha, né? Mas vem lá do orelhão, telefone público, quando não era cartão, quando você colocava uma ficha que parecia uma moeda, para você conseguir fazer uma ligação. Coisa que a gente quase nem vê mais telefone público por aí, né? Eu, pelo menos, nunca mais vi por aí. Também não coloquei atenção em telefone público. Então, quando você colocava a ficha, a ligação completava, a ficha caía. Ou seja, conectou, né? As duas partes estão ligadas, conectadas. Isso se diz em relação também às sacadas que a gente vai ter. Só que a sincronicidade, muitas vezes, ela vai fazer sentido só para aquela pessoa que vivenciou aquela situação. E não para outras pessoas que estão olhando e falam assim, que maluquice, não tem nada a ver não, isso aí é bobeira. Né? Mas para aquela pessoa teve aquela sacada. Né? Então, por exemplo, assim, sincronicidade. Tem um vídeo aqui no canal sobre sincronicidade. Sincronicidade é ver carro com a placa igual? Não. Não necessariamente. A menos que você atribua um significado a isso. Mas geralmente não é desse tipo de coisa que a gente está falando. Né? A gente está falando de algo, por exemplo, nossa, eu estou pesquisando um tema, aconteceu recentemente, né? Com uma pessoa muito querida, não vou mencionar nomes, uma pessoa muito querida, duas pessoas muito queridas, né? Fui tomar café com uma pessoa, né, muito querida, e essa pessoa falou assim: ah, meu esposo está fazendo um determinado trabalho assim, assim. Eu falei assim, legal, conhece tal livro? Não. Aí eu falei assim, vou passar para você tal livro. Passei, ela entregou para ele, e esse livro ganhou uma dimensão nesse trabalho dele que foi sensacional. Então, assim, isso é sincronicidade. Ao acaso, um dia ao acaso, com uma pessoa que eu nem sempre encontro, nem sempre converso, né, por conta das nossas rotinas, moramos em cidades diferentes, inclusive, combinamos um café aleatório para falar sobre outras coisas e entramos nesse assunto. Isso é sincronicidade, né, que as coisas chegam. Então, será que quando eu estou tentando fazer uma coisa encaixar, eu estou atento a esse acaso, a essa sincronicidade, àquilo que de repente eu falo, poxa, vai ser melhor?
do que eu estava planejando inicialmente. Vamos pensar assim, uma vez me disseram, eu nunca fui atrás dessa informação, porque eu lembrei dela sexta-feira num atendimento, não deu tempo de ir atrás da informação e de repente é uma baita de uma fake news. Mas a gente pode depois até procurar aí, quem souber conta isso. Melhor, né? Quem souber a história verdadeira, conta aqui, porque eu tô sentindo falta do comentário de vocês. Suas pragas. Vocês vêm aqui toda semana e não comenta aqui. Comenta para ajudar a crescer o canal, gente. Vai lá no outro canal, Rodrigo César Investe, também se inscreve, gente. Que lá tá parado, gente. Ajuda, porque o algoritmo lá não tá facilitando para mim, não. Vamos lá. Então, comenta aqui se a informação que eu vou falar aqui. Cada vez eu tô mais doido, né? Cada vez mais bocudo aqui nesse canal, né? Coloca aqui, se você sabe essa história. Me disseram uma vez que a batata frita surgiu assim, caiu um pedaço de batata num tacho de óleo quente. E a pessoa ficou olhando para ver como que aquilo, o que ia acontecer dali. Eu tomei aquilo como verdade, porque na minha cabeça, de repente, essa história pode ser bem plausível mesmo, né? Mas vamos pensar assim, quem que olhou um dia pro arroz e falou assim, se eu pegar isso aí, botar numa panela, botar um pouco de azeite, alho, cebola, água quente, isso aí vai funcionar e vai sair arroz. Já parou para pensar nisso? Eu não sei, né? Eu não sei nem se isso pode ser dito como sincronicidade. Mas um exemplo de sincronicidade bem famosa é a história da penicilina. Vocês sabem como surgiu a penicilina? Pois bem, procurem, não vou contar aqui também. Quem souber, conta aqui, né? Eu não vou mais, vocês não deixam comentário, também não vou ficar falando tudo aqui. Tô bocudo, né, gente? Tô cada vez mais bocudo com vocês. Mas é isso, né? O quanto que a gente brinca aqui também, né, para a vida ficar um pouco mais leve. E eu saio um pouco daquela persona do psicólogo sério, né? O quanto que a gente às vezes não está atento às sincronicidades da vida, né? Esses acasos, essas coincidências, né? O quanto que de repente eu estou fazendo uma coisa e decido mudar essa coisa no meio do caminho, porque eu vi que outras coisas podem ser mais interessantes, né? No sentido de aprimoramento, não no sentido de continuidade, porque às vezes eu estou num problema de continuidade, começo a fazer o negócio, não termino, vou para outro, não termino, não é disso que eu estou falando. É esse aprimoramento, esse desenvolvimento. O desenvolver é tirar o envolvimento. Né? Então a gente desenrola, a gente desenvolve, a gente segue, né? A gente amadurece. É disso que nós estamos falando. Então, quantas coisas podem vir através dos sonhos, dos sintomas. E quando a gente fala de sintoma, muitas vezes parece crueldade pensar sobre isso, mas o self ele é cruel. O self provoca crises. Né? E essa crueldade do self é em função de uma autorrealização, né? Porque ele é o senhor, né? Da história toda, ele é o maestro regente. Eu não gosto dessa coisa porque parece que a gente não tem autonomia. Sim, a gente tem, inclusive porque o self é nosso, é a gente mesmo também, né? Não é algo fora, né? O self é a gente mesmo. Mas o quanto que de repente a gente está ali, como desavanidos normais, numa autossabotagem, sempre ali, puxando o tapete, né? Sou eu contra mim, sou eu aliado a mim mesmo contra mim, sempre ali me puxando o tapete. Avanidos normais, né, lá da Fernanda Young, do Alexandre de Machado, né, tem essa frase num dos episódios que eu acho sensacional, porque resume, né, a autossabotagem, né, que sou eu, aliado a mim mesmo, contra mim, sempre ali me puxando o tapete, né? E como que é isso? Né? Isso é vontade do ego, porque se eu estou contra mim, é vontade do ego, porque se eu estou a favor da vontade do self, eu estou a meu favor. Só que aí o self fala assim, não, tua autorrealização não tá aí. Vamos pensar de uma maneira mais ampla. Quantas vezes a gente abriu mão de uma vocação, de algo que a gente queria por conta de ou de dinheiro, ou por conta de algumas questões da vida, ou por pressões de outras pessoas. E lá na frente, na crise da meia-idade, a gente adoece, porque a gente se abandonou. E o self faz esse adoecimento que muitas vezes está ou num sintoma físico, uma doença física, ou muitas vezes, que eu creio, né? Não sei se existe essa estatística, tá, gente? Não são vozes da cabeça, mas são constatações, né? Até de acordo com a própria teoria. A depressão, muitas vezes, vem por essa falta de sentido existencial, né? E aí essa depressão, essa falta de sentido existencial é um convite simbólico, uma depressão, uma descida para o nosso interior. A gente pode entender dessa forma também, para além das questões bioquímicas, né? O quanto que a gente precisa buscar esse sentido existencial, né? E essa retomada de sentido, aquilo que ficou para trás. Cabe ser daquela forma, cabe uma reformulação. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que queria uma área, quando jovem não deu certo essa área, e ela trabalha numa outra área,
que se eu der muitos dados, assim, gente, pode até ficar fácil de identificar quem é a pessoa. Até pensei agora em disfarçar, mas não vai dar. Então, a pessoa cria uma área, não foi para essa área, foi para uma área muito diferente. E aí, tenho já um tempo de carreira, tenho 10 anos, 12 anos de carreira. Só que hoje essa área aqui consegue fazer uma interface, mas não consegue ser aquela profissão inicial, mas consegue trabalhar relacionada com esta área. É uma possibilidade também, né? De resgate. Não só resgatar aquela profissão, aquele caminho que a gente queria, mas muitas vezes uma interface ou uma combinação de áreas. Eu mesmo, quando tinha 17 anos, eu queria ser ator, desde antes, inclusive, queria ser ator. Não caminhei para a área de artes cênicas, caminhei para psicologia. E hoje eu integro, fui ser ator depois, né? Me formei ator depois, e hoje eu integro todas as coisas: arte, cultura e comportamento, né? Então, o quanto que tem de integração de coisas também numa retomada de autorrealização. É sobre isso que eu estou falando para vocês. Minha retomada para as artes cênicas foi depois de um sonho. E é isso. O que você achou do vídeo? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!